Se você não manda no seu dinheiro, certamente ele manda em você. A reflexão de hoje é: quem faz as escolhas na sua vida? Você ou quanto o seu dinheiro pode pagar? Existem mais de 61 milhões de pessoas endividadas no Brasil. Em apenas um mês nós tivemos o avanço de mais de 900 mil pessoas entrando para a linha do endividamento, segundo o Serasa e o IBGE. E por que tudo isso acontece? Pessoas frustradas, sem sonhos, muitas vezes tristes e com doenças como a depressão, pela falta de administração do dinheiro, pela falta de saber para onde está indo cada parte do seu dinheiro. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Você precisa direcionar cada parte do seu salário, cada parte do seu prolabore, do seu dinheiro, para que você caminhe rumo à prosperidade, rumo à sua liberdade, conquiste todos os seus sonhos e todos os seus objetivos. Então hoje nós vamos falar de como direcionar, dar direção ao seu dinheiro de uma forma inteligente e aonde investir cada parte deste dinheiro. Esse modelo que nós vamos falar hoje é do T. Harv Eker, autor do livro Segredos da Mente Milionária, e que te fará com certeza, com toda certeza, alcançar todos os seus objetivos e sonhos se você colocar em prática na sua vida. Então, basicamente, os potes financeiros é você dando direção a cada parte dos seus rendimentos, a cada parte do seu dinheiro. Então, o primeiro ponto é: no direcionamento você irá começar com as contas básicas, suas necessidades básicas. As necessidades básicas são todas aquelas em que você é justamente o seu padrão de vida, tudo que você precisa para manter a sua qualidade de vida, o seu padrão de vida. Então é a sua casa, a escola dos seus filhos, o seu carro, os seus lazeres, não é? O jantar com a sua esposa, com o seu marido, com a sua família, happy hour com os amigos, tudo aquilo em que você precisa viver para manter uma vida com qualidade. Então, o T. Harv ele diz que para você manter a sua vida com qualidade, sempre prosperando, você não pode certamente gastar tudo que ganha. Não é? E na nossa realidade, milhares de pessoas gastam ainda mais do que ganham. Então, se você deseja enriquecer na sua vida, você precisa colocar em mente que existe um percentual ideal para você gastar. Esse percentual que eu vou colocar aqui não é obrigatório, mas é o percentual ideal em que milionários e pessoas de sucesso utilizam para prosperar, enriquecer e aumentar o seu patrimônio. Então, as necessidades básicas nós iremos considerar em 55%. Se você considera 55% para as contas básicas, certamente você consegue direcionar outras partes do teu dinheiro para o seu enriquecimento, para a sua prosperidade, ter ainda mais qualidade de vida. O segundo ponto é a doação. A doação é um princípio do dinheiro, é um pilar que vai fazer com que qualquer pessoa seja mais feliz em sua vida. Então, o dinheiro você precisa dar direção também para ajudar o próximo, não é? Muitas vezes nós gastamos mais do que ganhamos e deixamos de fazer o bem. Então, fazer o bem faz parte de uma vida rica, de uma vida próspera. Então, a doação, 5% do seu rendimento vai para a doação. Este número não é obrigatório. Se você conseguir doar mais, excelente, ok? Mas 5% nós direcionamos todos os meses para a doação, para uma caridade. O terceiro tópico, o terceiro ponto ou conta é da sua liberdade financeira. Nós vemos de um país em que dificilmente conseguiremos aposentar, não é? Então você precisa começar a trabalhar desde cedo a sua conta da liberdade financeira, que nada mais é a sua aposentadoria. Ou seja, aquele momento em que você não precisa mais trabalhar para manter o seu padrão de vida, o seu custo de vida. Então, quando é jovem, você tem muita energia. Daqui a alguns anos, a tua energia vai diminuindo e você precisa ter ou estar trabalhando mensalmente para continuar vivendo amanhã ou depois, sem a necessidade da troca do seu tempo por dinheiro, né? Que é o seu trabalho. Então, trabalhando de forma inteligente, você consegue direcionar pouco
ou uma parte pequena da tua remuneração, da tua renda hoje, para que você tenha um futuro incrível. Então, a conta da liberdade financeira, você irá direcionar 10% da sua renda. Então, se você tem uma renda de R$5.000, 10%, R$500 você irá direcionar para o pote da liberdade financeira. Depois da liberdade financeira, você precisa estar para prosperar e para enriquecer, ter mais qualidade de vida, você precisa estar investindo em você mesmo. O melhor investimento é aquele em si mesmo, não é? Então, precisamos investir sempre na educação também, numa educação contínua, seja ela através do ensino convencional, seja ela através de cursos, especializações, cursos à distância, curso de idiomas, conhecimento em relação a finanças ou conhecimento em relação ao seu trabalho atual. Você precisa estar sempre em desenvolvimento. Então, investir em educação fará com que você prospere sempre na sua vida. O mundo ele está em constante mudança, em constante atualização, e você precisa se atualizar para não ficar obsoleto. Então, é preciso sempre investir em educação também, e 5% da sua renda vai para educação. Mas e aquelas contas em que surgem inesperadas? Então, se você tem um orçamento pessoal muito bem definido, você sabe que no meio do caminho você faz as suas previsões, mas no meio do caminho surgem contas inesperadas. E você precisa estar preparado para isso. E como você vai se preparar para isso? Com a poupança de curto prazo. Quando eu falo em poupança, não estou querendo dizer aqui que você precisa direcionar o seu dinheiro para o investimento poupança, mas para um investimento que tenha uma rentabilidade interessante, que vocês já vão saber com o especialista em investimentos Gabriel Bincoleto, onde direcionar cada parte deste dinheiro. Então, direcionar uma parte dos seus investimentos para a poupança de curto prazo, você estará preparado para qualquer tipo de imprevisto que acabe surgindo, preparado para os meses em que o seu custo de vida ele irá aumentar, como início do ano, final do ano, que nós temos aí o Natal, ou início do ano em que as contas há uma tendência de aumentar, como IPVA, custos com carro. Enfim, você estará preparado para esses meses e não terá a necessidade de recorrer para um cheque especial, um cartão de crédito e contas que podem te tirar do trilho. E também essa poupança de curto prazo vai para uma troca de carro, por exemplo, se você muda de apartamento ou de casa, por exemplo, você pode mobiliar, ter a necessidade de mobiliar a sua casa. Então, ao invés de parcelar no cartão de crédito, ao invés de buscar um empréstimo com taxas de juros para você cumprir com essa necessidade, você vai utilizar a poupança de curto prazo, que é um dinheiro que você separa mensalmente para estes objetivos, tanto os imprevistos quanto os objetivos que você tem na sua vida. A troca de um carro, uma viagem no final do ano, as férias com a família. Então vai para a poupança de curto prazo, que nada mais é do que 10% da sua renda. Outro investimento extremamente importante é a poupança de longo prazo. Então, se você deseja trocar de casa, por exemplo, é um valor um pouco maior, mais expressivo, o investimento é que você precisa de algo mais a longo prazo. Então, 10% da sua renda ela vai para a sua poupança de longo prazo. Então, os investimentos maiores que você deseja fazer na sua vida, ele fica na poupança de longo prazo, que também ficará em torno de 10%. Mas você também nessa vida precisa se divertir, a sua vida precisa de lazer, porque você não pode simplesmente poupar ou economizar na sua vida, você precisa fazer com que a sua vida seja prazerosa. Então, uma parte da sua renda também tem que ser direcionada para você, não é? Não somente para a educação, para os seus objetivos, para os seus sonhos, mas também para que você faça coisas que te agreguem valor, que te agreguem prazer, momentos importantes para a sua vida. Então, 5% da sua renda todos os meses vai para diversos, para a sua diversão, para o seu lazer.
Não necessariamente você precisa gastar 5% todos os meses, mas 5% é direcionado para o lazer, para que você, no momento que queira fazer uma viagem rápida com a sua esposa, com o seu marido ou com a sua família, com os seus filhos, você vai e faz. No momento que você deseja jantar ou passar o final de semana em algum lugar diferente, vocês fazem. Ou seja, tudo que há de diversão você tem separado neste pote de diversão. Se você consegue direcionar, é claro que no primeiro momento você pode estar me dizendo, Bruno, mas 55% é muito difícil para manter o meu padrão de vida. Certamente você está vivendo um padrão de vida que não é seu. Então, se você consegue, num primeiro momento, ajustar as suas contas para se aproximar dos 55%, seja 60%, 65%, não importa, você já está prosperando financeiramente. Se você consegue adequar as suas contas para 55%, lembrando que aqui, necessidades básicas, se você consegue mapear as suas necessidades básicas e concentrar em 55%, então não haverá dúvidas que o seu processo de enriquecimento já começou e certamente você vai prosperar a cada dia, a cada mês, a cada ano na sua vida, conquistando todos os seus sonhos e os seus objetivos. Não tem erro se você colocar no papel, direcionar para cada pote financeiro, com certeza todos os seus sonhos estarão cada dia mais próximos da sua vida. Mas uma grande pergunta é, já estou conseguindo direcionar os meus potes, direcionar parte das minhas rendas? Primeiro ponto, como eu vou fazer isso? Bom, você pode trabalhar com diversas contas e investimentos. Então, geralmente as pessoas perguntam, eu preciso ter várias contas? Eu preciso ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 contas correntes? Não necessariamente, você pode ter vários investimentos ou direcionar cada parte para um investimento específico. E é por isso que vocês vão ficar agora com o especialista em investimentos, Gabriel Bincoleto, que vai falar aonde direcionar a sua poupança de curto prazo de forma inteligente, aonde direcionar a poupança de longo prazo de forma inteligente, aonde direcionar o seu pote de liberdade financeira, que é uma poupança mais de longo prazo, que você precisa estar direcionando para um investimento com bom retorno, para que quando chegar no momento em que você deseja aposentar, você precisa ter a certeza que terá o valor que irá cumprir com o seu padrão de vida. Então é extremamente inteligente não só trabalhar com os seus potes, trabalhar de uma forma mais eficiente com o seu orçamento, como também direcionar cada parte do seu investimento, cada parte da sua renda para uma conta de investimento com ótimas rentabilidades. Fechado? Então eu vou deixar com vocês, eu vou chamar agora Gabriel Bincoleto para dar uma aula para vocês de onde direcionar a cada parte do seu dinheiro para investimento inteligente com ótimos retornos. Gabriel, é com você. Bom, meu nome é Gabriel e assim como o Bruno falou, que é tão importante a separação do dinheiro, eu vou mostrar onde destinar esse dinheiro, tá? A gente tem algumas opções de investimentos, tanto para curto, médio e longo prazo, e a gente vai detalhar um pouco mais cada investimento. No mercado financeiro a gente tem os fundos de investimento, o CDB e a LCI e os títulos públicos. Cada um tem uma função, tá? Tem alguns detalhes interessantes entre eles, que são o pré-fixado, o pós-fixado e o indexado à inflação. Quando a gente vai usar cada um deles? A gente vai usar, se o investimento for curto prazo, a gente tem que buscar o pós-fixado. O pós-fixado é o investimento que a qualquer momento que a gente sacar esse dinheiro vai vir positivo. O pré-fixado e o indexado são interessantes no médio prazo e longo prazo, que a gente está garantindo uma taxa de juros no pré-fixado, a gente sabe que vai ganhar, por exemplo, 12% ao ano, 13% ao ano no momento da compra, a gente já sabe quanto a gente vai ganhar no ano. E o indexado à inflação, a gente sabe que vai ganhar um juro real mais a inflação. O que quer dizer isso? No indexado à inflação, a gente vai ganhar em torno de 5% mais inflação. Se a inflação tiver 5 ou tiver 10, tiver 20, eu sei que o combinado da taxa real minha era 5%, eu vou sempre estar 5% acima da inflação. Então, quais são as opções? Fundo de investimento nada mais é que um pacote de investimentos. Ele pode ser um pacote super conservador, um pacotinho de renda fixa,
Pode ser um pacote moderado, com maior parte de renda fixa e um pouquinho de renda variável, ou pode ser um fundo de investimento agressivo. O agressivo, o que quer dizer? Ele vai investir em ações, vai investir em dólar, vai investir em juros, inflação. É um pacote que ele é inteiro de renda variável. O CDB. CDB é uma aplicação muito utilizada, que tem suas características bem interessantes também, como pré, pós e indexado à inflação. A gente vai utilizar ele tanto no curto, no médio e no longo prazo. Ele vai ser um investimento coringa também. No pré-fixado, de 2 anos a 5 anos, ele é interessante. O pós-fixado a gente pode resgatar a qualquer momento. E o indexado à inflação, a gente pode também encontrar esse título até 2 anos. A LCI e a LCA são investimentos que são isentos de imposto de renda, também com as mesmas características, mesmas opções de pré, pós e indexado à inflação. E os títulos públicos, que nada mais é que um empréstimo que a gente faz ao governo e com as mesmas características, pré, pós e indexado à inflação. Ele está sendo muito procurado ultimamente pelo valor mínimo de investimento. Então, com R$50 a gente consegue fazer um investimento desse. Se você está com dificuldade para fazer algum acúmulo de dinheiro, o título do governo é uma opção bem interessante para você começar. E conforme for acumulando um dinheiro mais interessante, maior, a gente consegue migrar para as outras opções. Aqui nós vamos só reforçar isso que foi dito. Como investimentos de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. Curto prazo a gente vai encaixar o fundo de investimento conservador, que eu não quero risco e eu posso sacar o dinheiro a qualquer momento, seja para eu usar na minha vida pessoal ou então para eu migrar de investimento. Se um fundo não está interessante, eu posso migrar para uma LCI, para um CDB, para uma outra opção. Temos o CDB, que é bem utilizado no curto prazo. A LCI e a LCA, o curto prazo, a gente pode estudar como se fosse 1 ano, no máximo. Médio prazo, fundo de investimento também. Como eu disse, tem um fundo de investimento moderado, que é o pacote de renda fixa com pouco de renda variável. CDB e títulos públicos, no médio prazo, até 5 anos, é interessante proteger da inflação também. E no longo prazo, fundo de investimento, só que agora moderado agressivo, que é um pacote de renda fixa com pouco de renda variável, ou então totalmente agressivo, que é o investimento que a gente busca em ações ou então em outras aplicações de renda variável. E os títulos públicos, tanto os pré-fixados quanto os indexados à inflação. O pré-fixado ultimamente tinha sido muito utilizado porque a taxa de juros estava a 14,25, então todo mundo achou uma taxa alta e comprava ele a 14,25. Conforme a taxa de juros foi caindo, o nosso rendimento não mudou em nada. Eu estou recebendo ali 14,25 ao ano ainda. Então por isso que o pré-fixado foi muito utilizado nos últimos meses. Hoje em dia é interessante, a taxa de juros está bem menor e ela tende a cair bem menos do que quando está a 14,25. Então é um título que a gente pode pensar em não ter ele na carteira, porque hoje ele vai ter um ganho muito menor do que antigamente. Já na distribuição desses investimentos nos nossos potes, a gente vai fazer uma coisa bem flexível, tá? Necessidades básicas. Bom, tudo que eu recebo hoje eu vou pagar a conta desse mês. Então não tem necessidade da gente fazer um investimento para menos de 30 dias, tá? Doação, se eu recebi hoje e vou fazer a doação de 5% do que eu recebi menos de 30 dias, não tem necessidade também de eu fazer um investimento. Liberdade financeira, como é um longo prazo, a gente vai fazer o quê? A gente vai escolher tanto os fundos de investimento moderado agressivo, quanto os títulos públicos, quanto o CDB. Então você pode notar que os títulos públicos CDB, LCI, LCA e fundo de investimento são coringas. A gente pode colocar tanto de curto, médio e longo prazo. O que vai mudar é o que? Se o meu título é pós-fixado, pré-fixado ou indexado à inflação. Pós-fixado,
que é a taxa de juros atual, é onde eu quero liquidez. O pré-fixado é só se a taxa de juros estiver alta. Eu quero garantir aquele rendimento, então é um título de médio e longo prazo. Indexado à inflação são títulos de longo prazo, porque eu não sei o dia de amanhã, então eu quero garantir aquele juro real acima da inflação. Educação é algo contínuo, né? Então 5% do que eu ganho hoje eu já vou investir esse mês. Poupança de curto prazo, justamente, temos o CDB e fundos de investimento, tá? Caso aconteça um imprevisto, eu vou tirar daqui, do fundo de investimento, do meu CDB, eu peço resgate hoje e amanhã o dinheiro meu está na conta. Poupança de longo prazo, nós vamos ter tanto o CDB indexado à inflação, quanto o CDB pré-fixado, se a taxa de juros estiver alta, quanto o fundo de investimento moderado agressivo e também as opções, né, de longo prazo, a gente pode ir renovando aos poucos a LCI e LCA. Diversos, ou então a parte de diversão, algum imprevisto que tenha, também tem que ser um investimento que seja rápido, que tenha rentabilidade, liquidez e segurança. A qualquer momento eu saco o dinheiro que eu tenho nesse investimento e utilizo, seja para comprar um carro, seja para pagar uma conta, seja para um imprevisto qualquer, mas eu consigo tirar dessa opção de investimento, tá? Então a gente tem que pensar o quê? Separar as opções entre curto, médio e longo prazo. A gente tendo essa noção, já está com metade do caminho andado, tá? A gente vai só dividir quais investimentos eu vou utilizar, sendo pré, pós e indexado à inflação. Eu estou batendo nessas três opções porque são muito importantes e, se não for utilizado corretamente, pode haver prejuízo no seu investimento. O pré-fixado e o indexado à inflação, eles são muito interessantes, mas só se eu resgatar lá no vencimento. Eu fiz uma aplicação para 2023, 2035, 2050. Se eu fizer o resgate antes, eu corro o risco de tirar menos do que o valor que eu coloquei. Então são dois ativos, duas opções de investimentos que têm uma característica embutida de prejuízo. Se eu resgatar antes, eu corro o risco de tirar menos, tá? Não é porque ele está classificado como renda fixa que ele é totalmente seguro antes do prazo combinado. Ele vai cumprir a rentabilidade no prazo combinado, lá no vencimento, daqui 5, 10, 20, 50 anos. Tá legal? Então, a mensagem que a gente quis passar, eu acho que foi deixada, que é tanto na parte de finanças, saber quanto a gente vai gastar, onde a gente vai gastar, montar uma estratégia para acumular dinheiro tanto no médio, curto e no longo prazo, né? E onde investir esse valor, porque a gente trabalha tanto para ter um dinheiro e no longo prazo a gente gasta ele, ou então deixa de ganhar muito mais do que devia ter ganho. Tá legal? Muito bom, pessoal. Então você já sabe a importância de direcionar cada parte do seu dinheiro para o seu futuro, para o seu enriquecimento, para a sua prosperidade. O Gabriel já falou de qual é o melhor, quais as opções de investimentos para você direcionar, para não deixar ele na sua conta corrente, essa parte do dinheiro, ou para não guardar embaixo do seu colchão, na verdade, porque senão a inflação vai comer ele, muito menos na poupança, né? Invista em uma aplicação financeira que te traga retorno e que faça com que você obtenha os seus objetivos. Então, Gabriel, eu queria passar para eles aqui, então vamos supor que uma pessoa que tem uma renda de R$5.000, ela está pensando na liberdade financeira, na aposentadoria dela, né? Então, se ele vai direcionar para o porte da liberdade financeira, em torno de 10%. Que é 10%, maravilha. Então ele vai direcionar 10%, que vamos considerar que não é um valor que vai tirar ela do trilho, né? Que vai deixar, vai fazer muita falta se ela tiver um orçamento muito bem definido, né? Então 10% nós estamos falando de R$500 por mês. Hoje, qual é a taxa de juros que eu conseguiria em um bom investimento?
para eu direcionar esses R$500? Olha, para um investimento de longo prazo, a gente consegue em torno, hoje, na situação atual, em torno de 0,80 bruto, tá? Não descontando imposto de renda de longo prazo. Então, uma rentabilidade hoje de 0,80. Maravilha. Então, R$500 eu posso direcionar para um investimento de 0,80 ao mês. Então, se eu direcionar R$500 a partir de hoje, pensando na minha liberdade financeira, Gabriel, eu teria aqui um prazo de 31 anos, isso? Isso. Eu teria então em 31 anos, lembrando que isso vai depender do seu objetivo, do quanto você deseja para conquistar a sua liberdade financeira, que é o momento que você para de trabalhar para manter o seu padrão de vida. Então, se eu direcionar R$500, se o Gabriel está me falando de uma taxa de investimento, eu consigo a 0,80, é factível. Em 31 anos, eu tenho R$1 milhão. É isso, Gabriel? Isso mesmo, isso então, mesmo. Eu tenho R$1 milhão direcionando 10% da minha renda de forma inteligente. Então, muitas vezes nós deixamos de fazer o nosso orçamento pessoal, de lidar com as nossas finanças de forma inteligente e deixamos de ser milionários ou de conquistar a nossa liberdade financeira pelo simples fato de não direcionar parte do nosso dinheiro para as contas e investimentos com bons retornos que vão fazer com que você conquiste os seus objetivos. Então tá aqui um exemplo simples da importância que tem de direcionar cada parte do seu dinheiro. Isso sim, somente com o porte da liberdade financeira, que é 10% dos 5 mil. Se você direcionar também o porte do longo prazo e do curto prazo, que também são 10%, então nós estamos falando de 10 para cada pote. Então nós estamos falando de 30%, considerando aqui uma média de rentabilidade, você chegaria a mais de 3 milhões de patrimônio. Sim. É isso, Gabriel? Exatamente. Notem que o investimento interessante não é o mais complicado de achar, tá? Notem que a dificuldade aqui está na disciplina. Então, se você tiver disciplina e tiver muito na cabeça esse objetivo de ter uma tranquilidade lá na frente, com 10% do valor que você recebe, você vai estar tranquilo, muito tranquilo lá na frente. Agora é só questão de ajustar, né? Ah, vai ser 10%, ganhei uma gordura a mais, eu vou conseguir colocar um pouco mais. O quanto isso representa, né? O quanto você está interessado em poupar, né? Em investir os 10%, um pouco a mais dos 10% para chegar nesse próximo de 1 milhão. Você vê que R$500 por mês, muita gente não dá valor, mas olha o montante que a gente vai ter depois de 31 anos. Aqui o importante o Gabriel falou de um ponto extremamente necessário e importante no mundo das finanças. Você só vai ter consistência e colocar isso aqui na prática se você dar vida ao seu orçamento pessoal, fazer as suas previsões, controlar o seu dinheiro, saber para onde está indo cada parte do seu dinheiro, não é? E você só terá consistência se tiver um objetivo maior atrás disso tudo, né? Ou seja, se você não tiver objetivo nenhum, se o objetivo for simplesmente ganhar dinheiro, certamente você não vai conseguir levantar em um dia sem motivação, um dia em que você não acorda bem, para trabalhar para o seu motivo, para agir, você deixa de agir. Então ter um objetivo é essencial, um objetivo que seja sincero com você e que faça você agir independente da situação, independente do obstáculo. Então tenha um objetivo, este é o primeiro passo. Um segundo passo é mapear o seu comportamento de consumo. Então, se você não sabe, se você não controla o seu dinheiro, ele controla você. Então uma pequena reflexão hoje você que toma as decisões na sua vida ou é o seu dinheiro, ou o quanto o seu dinheiro pode pagar que toma as decisões? Então essa é uma reflexão básica que eu gostaria de contribuir aqui com você. Então para isso tem que ter um objetivo. Se tiver um objetivo bem claro, você vai, mesmo diante dos obstáculos, direcionar cada parte do seu dinheiro, controlar, conhecer o seu comportamento de consumo. Então, conhecendo o seu comportamento, você vai controlar o seu dinheiro, direcionar ele e aí investir nos potes e nas aplicações financeiras inteligentes que te traga retorno e que faça com que você conquiste todos os seus objetivos. É isso, Gabriel? É isso mesmo. Uma maneira de você controlar
e proteger esses 10% no longo prazo, antes de machucar esses 10% que você vai colocar aqui, você tem que pensar: eu quero uma coisa, eu quero esse produto, esse serviço, ou eu preciso desse produto ou esse serviço. Isso ajuda muito a você a segurar essa ansiedade de gastar, tá? Então, eu já tive o meu gasto, que são os 10% de lazer, 10% de outras opções. Eu tenho que machucar esses 10% de longo prazo? Não, esses 10% de longo prazo são muito importantes para mim e hoje é minha prioridade. Eu quero esse produto ou serviço, ou eu preciso dele hoje, eu preciso muito dele, ele é muito importante, ele vai me trazer retorno, não vai me trazer retorno? Qual que é a diferença entre eles, né? É a ansiedade do gasto ou então o preciso, que é o meu investimento agora para ter um retorno daqui 1, 2, 3, 1 ano, né? Então a gente consegue segurar através disso. Bom, então faça a pergunta que o Gabriel acabou de dar a dica e conquiste e esteja cada dia mais próximo dos seus objetivos. Bom, até o próximo vídeo, muita prosperidade a todos vocês e coloquem em prática todas essas dicas que deixamos nesse vídeo para você. Até mais! Até mais!